a nossa live, né? E como sempre, um tema assim muito importante, é um tema polêmico também, mas que nós precisamos estar falando sobre esse tema. O título da nossa live de hoje é Você está orando errado? Mas antes de nós entrarmos, né, dentro do tema da live, eu gostaria de lembrar vocês que para poder fazer se inscrever no nosso canal, de estar também compartilhando, mandando mensagem para a gente, para podermos divulgar essa nossa live para outras pessoas. O algoritmo do YouTube, ele olha essas questões para poder até divulgar. Então, peço ajuda a todos vocês, me ajude a divulgar as nossas lives, né? E o nosso estudo, porque eu tenho certeza que muitas pessoas estão precisando ouvir da palavra de Deus, principalmente baseado nos originais. E uma coisa que o Ministério Brit tem como base é trazer a verdade pelos originais, né? Pelo que está escrito na palavra de Deus, tá? Então, por favor, não esquece de compartilhar, não esquece de se inscrever caso você não tenha se inscrito, não esquece também de nos ajudar, né? Se o Senhor tocar no seu coração, nos ajudar aí. Na descrição desse vídeo tem o nosso Pix, para que a gente possa estar levando esse nosso trabalho, esse nosso projeto aí adiante, através da palavra do Eterno. Amém, queridos? Bom, vamos lá? Bom, a questão é o seguinte: muitas pessoas ficam frustradas, né? Frustradas com algumas coisas que acontecem na vida dela. Algumas até, já tive pessoas que chegaram para mim, pastor, mas eu oro tanto, eu oro tanto. E às vezes a gente não vê Deus respondendo, o que está acontecendo? Eu tenho orado tanto a Deus pedindo. Olhando na palavra de Deus, existem duas bases muito importantes, são dois pilares para que a sua oração seja atendida. O primeiro pilar que você tem que entender, que é muito importante, é orar em nome de Yeshua, Jesus. Esse é o primeiro pilar. Sempre que você for orar, você tem que orar no nome de Yeshua ou Jesus. É o primeiro pilar, não tem outro. O segundo pilar é se a sua oração está de acordo com a palavra. Tá? Se a sua oração está de acordo. Vamos agora destrinchar essas duas questões. Entenda bem, o nome da pessoa é muito importante para o Eterno. O nome da pessoa simboliza a essência da pessoa. Se você ler na Bíblia, olhar inclusive na tradição judaica, isso é importantíssimo, porque só o nome da pessoa tem a ver com o que ela é. Vocês viram na passagem da Bíblia que Deus mudou o nome de Abraão, mudou o nome de Sara, Moisés mudou o nome de Oséias para Yehoshua, que é Josué. Então, nós vemos que Deus trata o nome da pessoa com muita importância. O nome é a chave. Lá em Apocalipse o Eterno fala que nós teremos um novo nome, gravado numa pedra, e que só ele e nós saberemos o nome que está escrito. Então você vai ter um novo nome. Então o nome é muito importante. E se nós formos olhar as referências bíblicas sobre a questão do nome, você vai ver que através do nome de Yeshua é que nós abrimos a porta para alcançar a resposta daquela oração. Gente, o que a palavra de Deus fala sobre o nome dele? Qual que é a promessa dele? Né? Qual que ele fala? Para algumas pessoas, orar em nome de Yeshua, ou Jesus, virou uma espécie de amém mágico.
né? É como se fosse uma final de oração. Eles oram, mas não dão valor ao nome. É como uma porta, é uma porta. A oração é uma porta. A chave para você abrir essa porta chama-se Yeshua, Jesus. Só com essa chave, só com esse nome é que você consegue abrir essa porta. Senão não adianta nem entrar. É como um cheque. Quando você pega um cheque em branco, a assinatura é que vai definir se aquele cheque vai ser pago ou não. O nome daquela pessoa que assinou o cheque é que vai definir se esse cheque vai ser pago ou não. Quando você ora em nome de Yeshua, você está orando sobre uma autoridade que foi dada a ele. Ele é o nosso avalista. Yeshua é o nosso avalista. Deus só vai agir mediante a oração em nome dele. Está escrito isso. A palavra de Deus fala que nós somos embaixadores, lá em 2 Coríntios 5:20. Quando nós colocamos, o que é um embaixador? Ele representa o país em outro país. Aonde aquele embaixador está, é como se fosse o país representando, é o país que está lá. Tá certo? É por isso que embaixadores têm leis aí protegendo embaixadores por causa disso. Se um embaixador foi morto no país, isso é muito sério, dependendo do que aconteceu. Yeshua, ele que é esse embaixador nosso diante de Deus. Ele nos representa diante de Deus. Através de Yeshua, através do nome dele, nós temos acesso a Deus. Sem Yeshua, nós não conseguimos acessar a Deus. Porque ele é único, não tem jeito. A Bíblia não cita outro nome, outra coisa, para a gente orar, a não ser o nome dele. Ah, pastor, mas eu sei disso. Você sabe disso mesmo, irmão? Você tem orado realmente sabendo que quando você coloca o nome de Yeshua, Deus ouve a sua oração? Então, ele é o único mediador. Não existe outro. Ninguém vai ao Pai senão através de Yeshua. João 14,6. Sem Yeshua, nós não conseguimos ter acesso ao Pai. Não é em nome de. Gente, não existe nome de qualquer outro ser, de outra criatura, a não ser Yeshua para chegar ao Pai. Se não fosse o sacrifício dele, nós não teríamos acesso ao Pai. É por ele é que nós temos acesso a Deus. Lá em João 13:14, diz o seguinte: e tudo o que perdides em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se perdides alguma coisa em meu nome, eu farei. Se você pede a Deus, tem chegado a Deus, sem orar em nome de Yeshua, ou orando, seja para qualquer coisa, em nome de qualquer outra coisa, você não vai ser atendido. Por mais que seja o seu coração, né? Por mais que o seu coração esteja disposto, por mais que a oração esteja de acordo com a vontade dele, porque ele deu a chave. O próprio Deus deu a chave. A chave é Yeshua, Jesus. Em João 16, 23, 24 diz o seguinte: naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se perdides alguma coisa ao Pai, ele vou-lhe concederá em quem? Meu nome. Até agora nada perdistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Em João 15, 16,
Está dizendo, não foste vós que me escolheste. Eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto. O vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedidos ao Pai, Ele vos conceda. Gente, tem gente pedindo a Deus em nome errado. Tá pedindo o nome é essencial. É a chave. É aquele cheque que eu falei com vocês. A questão é, em nome de quem que você está pedindo? É o primeiro pilar. Se você não está pedindo em nome de Yeshua, não adianta. A porta não vai se abrir. Porque Deus determinou que só através do nome dele que você vai ter a sua bênção. Só através do nome de Yeshua. Aí vem, pastor, eu estou pedindo em nome de Yeshua. Mesmo assim, as coisas estão difíceis. Aí vem o segundo pilar. A oração que você está fazendo, o pedido que você está fazendo, está de acordo com a palavra de Deus? Ela fere algum mandamento da palavra? Uma pessoa pedir a morte de outra pessoa, por exemplo. Deus nunca vai entender, gente. Pedir que a outra pessoa adoeça, seja por qual motivo, não está de acordo com o caráter de Deus. Uma coisa é você orar, né, pedindo, eu tenho testemunho sobre isso. Orar pedindo, Deus, tenha misericórdia da pessoa. Eu já teve testemunho de pessoas que foram passar por situações muito difíceis por causa de uma acusação, de alguma coisa. E essa pessoa orando, pedindo para abençoar a outra. Eu não sei que carga aconteceu, não vou entrar em detalhes agora aqui, mas eu sei que a outra pessoa teve um acidente e faleceu. A culpa foi da que orou? Não. Ela pediu para que Deus tivesse misericórdia. Gente, eu tenho um testemunho forte com relação a essa questão. Orar de acordo com a vontade de Deus. De acordo com como a palavra fala. Se você ora pensando só em seus interesses, só em si mesmo, a sua oração não vai ser atendida. Não adianta você... Entenda, primeiro é o nome. Depois a questão da palavra. Porque o próprio Yeshua é a palavra. Se você ora em nome de Yeshua, mas o pedido que você está fazendo não está de acordo com o caráter do próprio Mashiach, de Cristo, não adianta. Fere totalmente o sentido da oração, do que você está pedindo, você não vai ser atendido. Primeiro, orar em nome dele. Segundo, orar de acordo com a sua palavra. João 15:7 diz o seguinte, olha para você ver. Se permaneceres em mim, olha, você tem que permanecer nele. E as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Olha que promessa, gente. Olha que promessa. Quando a palavra de Deus habita em nós, os nossos desejos são moldados de acordo com a vontade de Deus. Nós vamos... Para isso você tem que conhecer a palavra. E essa função do Ministério Brit. É muito bonito nós irmos aos cultos, aos eventos, pular, gritar, né? O pastor chega lá, cita um versículo bíblico e depois começa a... Gente, sem a palavra, sem você não se alimentar da palavra de Deus, você perde a sua fé. Você não vai conseguir superar as lutas que virão. Se você lê a palavra, você permanece nele, você sabe o caráter, você conhece o caráter de Deus. A pessoa não sabe o caráter de Deus, nem o caráter do Cristo, e perde as coisas.
ele vai pedir errado. Você tem que saber o caráter do seu Deus. Do Deus que você tá buscando. Perdoa, gente. Olha para você ver que está em 1 João 5, 14 e 15. Olha para você ver. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Segundo a sua vontade. E se sabemos que ele nos ouve, quanto ao que pedimos, sabemos que temos as petições que lhe fizemos. A vontade de Deus é revelada em sua palavra. Você tem que ter tempo. Você tem que separar um tempo com Deus. Momento de oração, de conversar com Deus. Todos os dias, pelo menos 10, 15 minutos. Meu irmão, você acorda, já vai correndo, lavando, escovar o dente, fazer suas necessidades. Não para, não ora, não agradece. Sai de casa correndo. Ah, pastor, eu tenho tanta coisa. Você coloca o seu relógio para despertar meia hora antes de levantar, para chegar no serviço, uma hora antes. Não dá tempo nem de você relaxar. Já acorda da cama pulando. Não dá tempo do seu corpo relaxar. Existe uma prática judaica chamada Modéani, uma oração. Todo dia de manhã, os judeus, na hora que eles abrem o olho, eles fazem a seguinte oração: Modeni lefanerá melehai vekania. Se re-ressatar binismati emuna terra. Mais ou menos assim. Agradeço a ti, ó Deus, Rei do Universo, por ter restaurado a minha alma. Significando que, para o judaísmo, quando você dorme, é como se você estivesse morto. Então é como se você abre os olhos, é como se Deus estivesse te ressuscitando. Primeira coisa que eles fazem, agradece a Deus por ter aberto os olhos, por ter acordado. Depois que eles sentam na cama, eles oram, né? Agradeço a ti, ó Deus, né? Como é que é a oração que eles fazem? Como é que é mesmo? Obrigado, Senhor. Agradeço a ti, ó Deus, por libertar os cativos, né? Que tirou a gente da prisão, nos tirou da prisão. E assim eles vão orando, coloca o pé no chão, agradeço a ti, ó Deus, por ter separado a água, a terra da água, entendeu? Eles vão orando, eles vão levantando e orando, já agradecendo a Deus pelo dia. Como está sendo o seu dia, meu irmão, quando você acorda? Então, não tem um tempo com Deus. Não conhece o coração de Deus, só clama a Deus quando está apertado financeiramente, quando está apertado a Deus emocionalmente, quando está em desespero. Gente, está errado. Está errado. Então, para você conhecer o caráter de Deus e saber orar certo, você tem que ler a Bíblia. Você tem que ter um tempo com Ele, parar, você sozinho. É você e Deus, conversar com Ele, conversar com o Pai. Aí eu cito o Salmo 119, versículo 105. Olha o que diz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A palavra nos ilumina para que saibamos orar. Sem a palavra, você não vai orar de acordo com ele. Romanos 8, 26 e 27, gente. Da mesma forma... Perdão, gente, eu estou passando ainda... Estou saindo de um problema de garganta. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelo santo de acordo com a vontade de Deus. O Espírito do Eterno, ele nos guia a orar a palavra. Tem uma pastora, a pastora que ela fala que a gente tem que orar de acordo com a pastora Ângela Valadão é uma delas. Orar de acordo com a Bíblia.
nós temos que professar, citar a palavra. Que é um exemplo prático disso. Por exemplo, se você precisa de cura, vamos citar Isaías 53:5. Pelas suas pisaduras somos sarados. 1 Pedro 2:24. Pelas suas chagas fomos sarados. Então você tem base sólida. Deus sabe tudo isso, gente. O diabo também conhece a Bíblia, viu? Se você não sabe disso. Mas quando você cita a palavra, é para você. É para que sua fé aumente. Está escrito. Então nós temos dois pilares. Primeiro é o nome. Não tem outro jeito. Não adianta orar através de outro nome ou outros nomes, seja ele quem for, a não ser em nome de Yeshua. A chave é Yeshua, Jesus. Abriu a porta. Você abre a porta, começa a orar em nome de Yeshua. A sua oração tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Tem que condizer com o caráter de Deus. A sua oração tem que ser uma oração de fé. Crer. Saber que aquilo está escrito. Saber que aquilo está escrito. Esses dois pilares, tanto o nome de Yeshua, né, como também a vontade, de acordo com a palavra, eles estão conectados, eles estão ligados. Orar em nome de Yeshua e orar de acordo com a palavra, Deus vai manifestar a vontade dele, o caráter dele em você. Você vai obter aquilo que você está precisando. Tenho certeza disso. Você orando desse jeito, meu irmão, minha irmã, você não vai estar dando tiro no escuro. As pessoas começam a dar tiro, orar para tudo quanto é lado, sabe? Sem parar antes. Não tem outro jeito. Não tem outra solução. Não adianta, meus irmãos, orar usando outros nomes, seja quem for, e deixar de orar em nome de Yeshua e orar fora de sua palavra, do seu caráter, você não vai conseguir que a sua oração alcance sucesso. Amém? Eu quero encerrar desejando a todos vocês uma semana maravilhosa diante do Eterno. E que Deus possa abençoar a sua vida. E que a partir de hoje você saiba que realmente as suas orações serão atendidas. Porque você está orando em nome de Yeshua, Jesus, e de acordo com a palavra dele. Amém, queridos? O Eterno Deus te abençoe e te guarde.